Olá, pessoal. Vamos tentar hoje fazer alguns exercícios e esclarecer dúvidas com relação a exercícios de progressão aritmética, PA, progressão geométrica, PG. Como é que a gente escreve os termos dessa sequência? A gente já viu que na PA eu tenho uma sequência de números que eu sempre vou somando um mesmo número, uma constante. Na PG, eu tenho uma sequência de números que eu vou multiplicando um mesmo número, a razão da PG. Então, a razão da PA é esse número constante igual para descobrir os termos. Vamos ver como é que a gente faz para escrever os termos da sequência. Vamos ver o primeiro. Escreva uma PA de 5 termos, sabendo que o primeiro termo é 48 e que a razão é 10. O que isso está me dizendo? Primeiro, quero uma PA de 5 termos. Então, eu tenho uma PA em que ela tem primeiro número, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, quero descobrir os 5 números dessa sequência. O que eu sei? O primeiro número da sequência, o primeiro termo, é 48. A razão é 10, ou seja, vou somar sempre 10. Então, para achar o segundo, vou somar 10. Então, o próximo número é 58. Qual vai ser o próximo número? Vou somar 10. Então, a razão, sendo 10, a cada número que eu vou descobrir, eu vou somar 10, 78, 88. Nesse segundo exercício, eu também quero escrever uma PA. E o que eu sei? A1 é 35. E a razão R é igual a 2. Não foi me pedido nesse exercício uma quantidade de números dessa PA. Então, eu posso fazer alguns números. Então, eu quero uma PA. E o que eu sei? Que o primeiro número da sequência é 35. O próximo número da sequência, eu sei que é menos 2. Então, 35 menos 2, 33. Próximo número, 33 menos 2, 31. E vai continuando. Preciso fazer quantos números? Não foi pedido nenhuma quantidade específica, então eu posso fazer alguns números da sequência e deixar em aberto. Essa sequência não termina, ela é infinita. Exercício 3, eu tenho, escreva uma PG de 4 termos. Então, eu quero, está descendo determinado que eu quero descobrir 4 números dessa sequência. O que eu sei? É uma PG. Então, eu sei que a cada número eu tenho que multiplicar a razão. Então, nessa PG, eu tenho primeiro número da PG é 20, segundo, terceiro e quarto. Por que 4? Porque foi pedido apenas 4. Se a razão é 5, como é que eu represento a razão? Que vale 5. É uma PG? Se é uma PG, eu vou multiplicar por 5. 20 vezes 5, 100.
Ah, quero o próximo número, vezes 5. 100 vezes 5, 500. Próximo número, vezes 5, 2.500. Quarto exercício, eu também quero escrever uma PG, mas não foi determinado quantos números devem ter essa PG, certo? Então, se é uma PG, eu vou fazer alguns números apenas e vou deixar essa PG infinita. O que eu sei no exercício 4? Que o primeiro número é 2, A1 é 2. O que eu sei mais? Que a razão é 10. O que significa isso? Que eu vou multiplicar por 10. Próximo número, 20. Qual o próximo número da sequência? 10 vezes 20, 200. E vou deixar essa PG infinita, porque não foi pedido uma quantidade específica dessa PG. Agora, ver um outro tipo de exercício, calcular a razão. Se eu tenho uma PA, eu sei que eu estou somando para conseguir descobrir todos os números. Então, vamos ver o primeiro exemplo. PA 25, 35, 45. Se é uma PA, como é que eu faço para descobrir a razão? Vou pegar um determinado termo e vou diminuir do anterior. 35 menos 25, 10. Então, a razão é 10. É verdade. 25 com mais 10, 35 com mais 10, 45. Então, descobri a razão. Vamos ver um outro exemplo de PA. A PA 2, 1, 0, menos 1, menos 2. O que eu faço para descobrir a razão? Escolho um elemento, um termo dessa sequência. Então, vou pegar 1, vou diminuir. 1 menos 2. 1 menos 2 tem 1 real, estou devendo 2, estou devendo 1. Então, a razão dessa PA é menos 1. E é verdade, 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. E assim por diante. A mesma coisa acontece na PG. Só que na PG, o que acontece com ela? Eu sempre estou multiplicando o número. Então, para calcular a razão, eu vou fazer a operação inversa, que é o quê? A divisão. Então, pego o segundo número da sequência, 25 dividido por 5, a razão é 5. Confirmando, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, vezes 5. Então, a razão, o número que eu estou multiplicando, é 5. Vamos ver um outro exemplo de PG. Nessa PG eu tenho 16, 8, 4, 2, 1 e meio. É uma PG, eu vou pegar o segundo número, 8, dividido por 16. O que eu posso fazer nessa divisão? Não é exata. Então, eu posso dividir por 8, dividir por 8. O que eu tenho? 8 dividido por 8, 1. 16 dividido por 8, 2. Então, a razão, o número que eu estou multiplicando em cada termo é 1 meio. Vamos ver se está certo. Confirmando, 16 é o primeiro número da sequência, vezes 1 meio,
É 16 dividido por 2, que é 8, verdade. 8 dividido 8 vezes 1/2 é 8 dividido por 2, que dá 4. Verdade. Então, para calcular a razão da PG, o que eu fiz? Pego um determinado termo, divido pelo antecessor. Vamos agora para o último exercício, calcular o próximo número da sequência. Então, eu tenho uma sequência. Na letra A é uma PA, 20, 30, 35. Quero saber os próximos dois números e sei que o último número da sequência é 50. Então, o que eu preciso primeiro? Descobrir a razão. Qual é a razão? 30 menos 25 dá 5. Então, eu sei que os números estão surgindo a partir da soma de 5. Então, o próximo número, 40. O próximo número, 45. Vamos na letra B. Eu também tenho uma PA, 2 menos 1 menos 4. Qual é o próximo número? Então, como é que eu calculo a razão? Escolho um elemento, um termo, menos 1, menos 2 igual a menos 3. Então, a razão é menos 3. Então, como é que eu calculo o próximo número da sequência? Menos 4 com menos 3, menos 7. Então, o próximo número dessa sequência, menos 7. Vamos agora para a letra C, que é o quê? É uma PG. Nessa PG, eu tenho alguns termos, preciso saber qual é o próximo. Então, qual é a razão? Qual é o número que eu estou multiplicando? Como é que eu calculo a razão da PG? 50 dividido por 25. Então, a razão é 2. Se a razão é 2, o próximo número é 200. E posso confirmar. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 100. Vamos para o último exercício, que é uma PG também. Qual é a razão dessa PG? Então, a razão da PG é menos 6 dividido por menos 2. Numa divisão sinais iguais, dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a razão, aquele número que eu estou multiplicando, é 3. O que eu faço para descobrir o próximo número? Multiplicando por 3, menos 54. E assim eu consigo colocar o próximo número nessa sequência. Como está me pedindo apenas um, eu descobri esse número, certo? Então, o mais importante é eu guardar o quê? Se eu tenho uma PA, eu estou somando um determinado número que é sempre constante. Se eu tenho uma PG, eu estou multiplicando um determinado número que é constante, não muda, certo? Calcular a razão da PA, eu vou fazer o efeito contrário. Se eu estou somando, para achar a razão, eu vou diminuir. Na PG, eu estou multiplicando, para achar a razão, eu vou dividir, ok?